Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 13, até o verso 15, eu não sei se... Enfim. Verso 1 do capítulo 6 do Evangelho de João. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém, igreja? Para completar aqui a leitura, vamos ler o verso 15 também. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bem, quando a gente olha para esse texto aqui, eu não sei como é para você, mas eu tive o privilégio de novamente olhar para ele e poder deixar Deus falar ao meu coração sobre outras coisas interessantes que existem dentro desse texto. Muitas outras coisas que existem. E a riqueza desse texto aqui é extremamente poderosa. Se você percebe, eu separei 3 pontos aqui para colocar para vocês. Mas acredito que tem até mais. Essa coisa de 3 pontos não é coisa de pregador não, tá? Pode ter 5, pode ter 7. Mas 3 pontos aqui que eu achei bastante relevante para a gente poder compartilhar. E eu vou destacar isso aqui para vocês. Mas uma coisa interessante que existe nesse texto é que aponta para um Deus que não nos desampara nunca. Amém? Para um Deus que supre todas as nossas necessidades. Para um Deus que
quando nós pensamos que vai faltar, Ele nos surpreende. Você crê nesse Deus? Se não é ainda assim para você, nessa noite você vai sair daqui mais forte, reconhecendo mais no teu coração de que esse é um Deus poderoso. Por a gente reconhecer que Ele supre todas as coisas, fica mais fácil. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar de que, de fato, no momento da necessidade, Ele vai suprir todas as coisas. Você percebe que dentro desse texto, eles comeram até serem saciados de tudo aquilo que eles precisavam ser saciados. Sabe o que é uma coisa interessante? É que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas Ele vai fazer em nós aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Você percebe nesse texto aqui que Jesus fez exatamente na vida dessas pessoas o milagre que elas precisavam. Pode ser que elas estivessem querendo algo a mais, mas o que elas precisavam naquele momento, para elas serem saciadas, Jesus fez. Creia que Ele fará também na sua vida, amém? Eu separei até um texto, um único versículo em Jó, capítulo 42, eu acho que eu passei esse versículo. A gente conhecendo um pouco da história de Jó, a gente sabe o quanto aquele homem sofreu, né? Mas só para mostrar a grandeza desse Deus que Jó reconhecia e que nós precisamos reconhecer também, ele diz assim, ó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Então esse Deus que nós servimos, o Deus que está aqui nesse contexto, Ele é um Deus que não nos frustra. De maneira alguma Ele vai nos frustrar. Ele vai suprir as nossas necessidades, amém? Diante daquilo que você precisa. Porque o mais importante para nós é aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Vamos lá, vamos desenvolver um pouquinho. E eu queria destacar aqui um primeiro ponto que saltou aos meus olhos nesse momento que eu estava lendo esse texto, e ele está exatamente no verso 5. No verso 5. Pode destacar para mim o verso 5 de João capítulo 6, por favor, Wellington. João capítulo 6, verso 5. Olha o que está escrito nesse texto aqui. Jesus, ele veio, né? Ele saiu, a multidão estava seguindo ele, e ele, lá no verso 4, não precisa colocar não, no verso 3, então Jesus subiu um monte e sentou-se com seus discípulos. Então ele está lá no lugar alto, e lá nesse lugar alto, olha o que acontece. Ele está lá, nesse lugar alto, um monte. O texto diz, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, daqui a pouco a gente fala daquilo ali, mas o que eu quero destacar no primeiro ponto, é que Jesus, Ele está com os olhos voltados para você. Amém? Eu acho interessante que Jesus estava olhando uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Ele, e eram pessoas que eu acredito que, apesar de estarem buscando um milagre em Jesus, porque estava vendo o que Jesus fazia, Jesus realizava milagres e milagres, mas ainda assim aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus. E aí nós podemos levantar a hipótese aqui de que eles poderiam seguir qualquer outra coisa, não é verdade? Eles poderiam, naquela época tinham muitos feiticeiros, muitos homens, muitos filósofos que tentavam desviar a doutrina das pessoas. Mas aquelas pessoas que estavam vendo a vida de Jesus e os milagres que Ele realizava, e certamente o caráter dele, a postura dele, os valores dele, essas pessoas estavam ali seguindo. Os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, os discípulos estavam ali, estavam vendo coisas maiores ainda, mas a multidão, elas seguiam porque tinha alguma coisa diferente em Cristo. Você não está aqui à toa, amém, igreja? Você não está aqui porque você, eu vou lá porque esse Jesus aí
Não, você está aqui, eu acredito de que, de alguma forma, você crê que esse Jesus é vivo. E de que ele fala até hoje, amém? Então, ele estava ali e agora ele levanta os olhos e olha e vê uma grande multidão. Ele sabia que tinha uma multidão seguindo ele, mas olha que coisa fantástica. Vamos extrair aqui algo assim, muito interessante, poderoso e bom para a nossa vida. Mais do que ele saber que tinha uma multidão seguindo ele, ele resolve levantar os olhos e olhar a multidão. Ele resolve colocar os olhos sobre você. Amém? É diferente de alguém saber que você está aqui e alguém resolver vir aqui para ver você. Jesus resolve, ele vai para um monte com os discípulos, e lá no monte ele resolve levantar os olhos. O texto é muito interessante, porque eu quero trazer para o literal mesmo, levantando os olhos. Provavelmente ele estivesse ou com olhar aqui, ou com olhar aqui, e ele levanta os olhos, e ele deve ter ficado assim, bem impressionado de ver toda aquela multidão seguindo ele. Sabe por quê? Porque muitos rejeitaram a Jesus, não é verdade? Mas muitos seguiram Jesus, como eu e você. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que você não perdesse de vista, não esquecesse nunca, não distraísse em momento nenhum de que Jesus, ele está com os olhos sobre você. Aonde você estiver, os olhos de Jesus, eles estão sobre a sua vida. Ele está te olhando, ele está tomando conta de você, ele está te guardando. Amém? Você se sente mais confortável com isso? Você se sente mais protegido com isso? É mais fácil para você sair para essa realidade que nós vivemos, nesse sistema chamado sociedade, e que infelizmente a gente sabe que tem um monte de coisas que nós não queríamos que tivesse acontecendo na nossa sociedade, mas fica mais fácil para você sair da sua casa, abrir a sua porta, ir para a rua, entrar no seu carro, ou num transporte, ou caminhar pela rua, tendo a certeza de que Jesus está olhando para você, e que você pode se sentir mais seguro. Então eu quero destacar isso, porque antes de qualquer milagre que tenha acontecido nesse texto, antes de qualquer milagre, antes do diálogo com Filipe, Jesus levantou os olhos e te viu, e te olhou aonde você está. Então não descarte a ideia de que agora Jesus não está olhando para você. Ele está olhando para você. Os olhos dele estão fitos em você, como diz o texto. Amém? Isso é nobre para nós, porque nós temos um Deus que se preocupa com a gente. Nós não temos um Deus que virou as costas para nós. Nós não temos um Deus que em algum momento fecha os olhos e deixa de nos olhar. Nós temos um Deus que tem misericórdia de nós. Nós temos um Deus que, quando nós estamos caminhando de forma correta na presença dEle, os olhos dEle estão sobre nós. Mas nós temos um Deus que, quando nós erramos, pecamos e saímos, e tentamos sair um pouco da presença dEle, ainda assim os olhos dEle, de misericórdia, estão sobre nós. E pronto, de braços abertos, para nos receber de volta. E nós, crentes que somos, sabedores de qual é o caminho é o arrependimento, que nós voltamos para Cristo. Mas Ele não tira os olhos de sobre nós. Então, eu fico pensando, provavelmente aquelas pessoas que estavam lá embaixo, a multidão, elas não conseguiram enxergar isso, porque Jesus estava lá no monte com os discípulos, e elas estavam lá embaixo, e ele olhou, e de repente muitos lá embaixo não conseguiram nem enxergar a forma como Jesus estava olhando para eles. Mas isso não importa. O que importa é que Jesus estava olhando para você, amém? O que importa é que Jesus está com os olhos sobre você. Agora, o que importa é você ter a convicção de que Jesus está tomando conta, olhando, cuidando de você. Bem, o segundo ponto que eu quero destacar aqui desse texto, e aí é um pouco mais de conteúdo, e aí já entra ali, aonde Jesus disse para Filipe. E aí aparece o primeiro personagem, né, uma pessoa, né,
não a multidão, porque a multidão aí já tinha aparecido aos olhos de Jesus, mas aparece o primeiro personagem desse texto, e nesse segundo ponto, o que eu quero destacar para você, antes de eu fazer uma leitura aqui, é que o segundo ponto é o seguinte: Jesus não perde a oportunidade de ensinar a todos os que estavam debaixo dos seus olhos. Amém? Se você perceber, no decorrer desse texto, olha quanta coisa Jesus vai ensinando. Se você perceber, no primeiro momento logo, ele já faz uma coisa aqui, que deve ter sido assim, bem difícil para Filipe, mas Filipe era discípulo dele, e ele estava ali andando com Jesus, e ele queria aprender. Eu não sei como é para você, mas se você vem nessa noite aqui para aprender um pouco mais de Jesus, ele está disposto a te ensinar. Amém? E aí, ele disse para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Isso já é muito desafiador, né? Porque certamente não teria lugar para comprar tanto pão. E aí vamos para o texto aqui. Olha o que no verso 6 diz. Fez essa pergunta quem? Jesus para Filipe. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Olha que coisa. Filipe ali inocente, né? No lugar dele ali, como discípulo ao lado de Jesus, de repente Jesus vira para ele, olhou a multidão, que já foi uma coisa fantástica, agora vira para um discípulo e vai tratar no individual, e fala: Filipe, aonde nós podemos comprar pão para esse povo todo? E aí Filipe, né, no seu momento ali de aprendizado, ele fala, e aí no verso 6, né, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, se ele tiver que realizar um milagre agora na sua vida, ele vai fazer, amém? Mas se ele tiver que fazer um caminho para te ensinar um monte de coisa e fazer um milagre, ele também vai fazer. Então olha que coisa interessante, o texto diz para nós hoje, e Filipe não sabia disso, e ele diz, o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer. O que Jesus ia fazer? Ele ia fazer um milagre. Mas antes dele fazer o milagre, ele botou Filipe à prova. E às vezes nos colocar à prova diz respeito a nos ensinar algumas coisas que nós precisamos aprender antes de ter o milagre. O milagre é bom, amém? Quem gosta de milagre aqui? Mas às vezes somos colocados à prova para chegar até o milagre, porque às vezes não vamos valorizar o milagre na medida que tem que ser valorizado. Aí somos colocados à prova. Aí Filipe aqui é colocado à prova. Filipe respondeu, dentro do conhecimento dele, óbvio, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ok? Você acha justa a resposta de Filipe? Ou você acha que Filipe poderia ter respondido: Senhor, eis que te digo, que eu vou orar aqui, vou passar a mão sobre alguma coisa aqui e vai acontecer um milagre. Eu te pergunto uma coisa, o que você aprende com isso? Quando você está diante do mestre, diante daquele que tem toda a resposta, diante desse Deus poderoso que tem um olhar sobre você, mas nós muitas vezes estamos dentro de um limite nosso, e de que precisamos estar na presença dele para sair desse limite nosso, porque essa é a questão que está colocada aqui. Filipe tinha um limite dele, o limite dele era olhar para aquela questão natural e falar: Senhor, não temos nem lugar para comprar, que não foi o que Filipe falou, né? Mas eu estou aqui, né? Não temos nem lugar para comprar e nem tão pouco dinheiro, porque o dinheiro se juntar aqui, eu fico pensando, será que, da onde Filipe tirou essa resposta, 200 denários? Eu fiz uma conta uma vez, um denário é como se fosse o valor de um profissional, de um operário, o valor de um dia de um operário. Então vamos arredondar 50 reais, vamos arredondar aqui 50 reais, 40, enfim, 200 denários, então é 50 vezes 200, e aí dá um dinheiro bom, mas eu não sei de onde ele tirou esse valor. A questão é que Filipe estava aqui, com Jesus ao lado dele, e ele, certamente, quando ele viveu a experiência do milagre, ele pôde aprender. É exatamente isso que eu quero extrair daqui, para compartilhar com cada um de vocês. O que nós podemos aprender com as experiências que nós vivemos.
Porque aqui foi uma experiência tremenda, de alguém que tinha muita autoridade sobre a vida de Filipe e coloca ele à prova e dá para ele a condição dele trazer uma resposta sobre algo que não tinha resposta, que não tem resposta naturalmente falando. Como que eu resolveria o problema de 5.000 pessoas? De homens, certamente as mulheres, crianças. Como que eu resolveria esse problema? Naturalmente eu não posso resolver, eu tenho que crer no sobrenatural, amém? E aí o aprendizado que ficou para Filipe aqui, nesse momento, eu acredito que Filipe, depois de ver um milagre, ele falou, opa, é muito mais do que a minha razão. Eu quero te falar uma coisa, te chamar a atenção para uma coisa. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós somos muito razão. Mas uma razão que às vezes nos afasta da fé. Às vezes nós somos muito razão, pautado em cima daquilo que nós já sabemos fazer. Então Filipe olhou e falou, dinheiro resolveria isso. Algumas padarias fabricando pão resolveria isso. Mas Jesus, ele quer nos levar além desse olhar natural nosso. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando estamos perto de Jesus, nós podemos aprender um pouco mais. E aprender além do natural, aprender sobre o sobrenatural. Aprender sobre o espiritual. Somos homens naturais, mas espirituais, porque o Espírito Santo habita em nós. E aí, o nosso entendimento precisa ir além do natural. Era exatamente o que Jesus estava ensinando aqui. Aí, Filipe passou por essa experiência, mas não para aí não. Vamos para a segunda experiência, no verso 8. É isso? Aí, outro discípulo, que estava ali, próximo, vendo os relatos. Eles estavam ali, com certeza, ouvindo tudo, próximo de Jesus. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia ficar pertinho dele. Eu não sei você, mas eu ficaria colado nele assim, não deixaria ele assim, sair um pouco da minha visão não, sabe? Então eu ia ouvir tudo que ele estivesse falando, a não ser que ele estivesse no gabinete, né, pastor? Um gabinete lá, fazendo atendimento, e eu não podia estar do lado de fora ouvindo o que ele estava falando, né? Mas se tivesse ao ar livre, eu ia estar ali pertinho, andando próximo dele. Provavelmente André estava ali, irmão de Simão Pedro, e aí André tomou a palavra. André viu ali e falou, vamos tentar resolver isso aqui. Pode passar o texto. Aí André fala, aí surge o terceiro personagem, porque André foi o segundo. Nós já estamos no terceiro personagem, porque o primeiro foi Filipe, o segundo foi André. Olha quantos personagens nesse texto. Ele diz, aqui tem um rapaz. Nós não sabemos a identidade desse rapaz. Nós não sabemos a idade desse rapaz. Nós não sabemos a família desse rapaz, a origem dele. Simplesmente esse rapaz estava ali. Esse rapaz, com certeza, não era discípulo de Jesus. Então, esse rapaz era um rapaz que estava no meio da multidão. Provavelmente era um rapaz que conseguiu chegar um pouco mais próximo, porque a multidão, o que a multidão fazia? Era muita gente, né? Então, quem conseguia chegar mais próximo, sei lá, apertava um pouco mais e tinha mais vontade, e quem tem mais vontade chega mesmo, gente. E esse rapaz, de repente, novinho, magrinho, né, conseguia, né, porque às vezes os mais cheinhos não conseguem tanto passar, mas os magrinhos conseguem passar melhor. Passava por debaixo da perna de um e de outro, e chegou lá, e mais próximo, e ele está ali, e de repente ele viu, e ele tinha na mão dele, o que nós podemos aprender com isso? Ele tinha na mão dele, fale comigo, 5 pães, e aí esses pães eram pães de cevada. Hoje, certamente, se a gente olha para uma multidão de 5.000 pessoas, e pegamos 5 pães, a gente vai pegar um pão desse tamanho assim, ó. Um pão daquele pão de Natal, como é que fala? Rabanada, né? O pão de rabanada, grandão, grossão assim, porque são 5.000 pessoas. Um pãozinho, uma bisnaguinha assim, um negocinho, não ia sustentar. 5 pãezinhos desse tamanho não ia sustentar. Então eu vou tentar um pão maior, um pão de rabanada. Só que eram 5 pães de cevada, e detalhe, o pão sem fermento. E aí era um pão, né, esmirrado, certamente, né? Estamos aqui conjecturando, mas, enfim, de repente podia ser um pãozão grandão, eu acho que não. E aí 2 peixinhos, realmente eram quase que uma sardinha. Não tinha como ser um negócio maior. Devia ser uma sardinha, um negócio pequeno assim,
e 2 peixinhos. Eu te pergunto uma coisa, com 5 pães, você já conhece a história, e 2 peixinhos, vai alimentar 5.000 pessoas? E por que que esse André me recebe desse rapaz 5 pães e 2 peixinhos? O que que o André pensou? Eu quero te perguntar, literalmente, o que que você pensaria? Você está ali, do lado de Jesus, Felipe já passou pela prova, agora André toma a palavra e fala, Senhor, tem aqui um rapaz que ele me catucou aqui, ó, ele me chamou aqui, e ele tem na mão dele 5 pães e 2 peixinhos. Eu olharia para o menino e falaria, vamos sentar aqui e comer a gente, porque fica mais fácil. Vamos ali para o cantinho ali, ó, e vamos fazer uma ceia só, a gente faz uma rodinha e finge que está conversando, batendo um papo, orando, e a gente come. Porque não vai não, 5.000 pessoas não vai. E aí a gente precisa agora extrair disso aí a ousadia desse homem e o limite desse homem, chamado André. Porque nós podemos ser um personagem chamado André. Nós podemos até mesmo ser esse rapaz. Posso ouvir um amém? Porque o que esse rapaz também traz de aprendizado para nós? O que ele mostra para nós nessa noite? O que André mostra para nós? O que esse rapaz traz para nós? Né? A Bíblia em Provérbios, capítulo 22, eu acho que eu passei esse texto para aí, Provérbios, capítulo 22, verso 9, diz assim, ó, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Naquele momento ali, todos ali tinham dificuldade, estavam nessa condição de necessidade. E de repente o rapaz, é muito curioso, gente, porque olha só, esse rapaz, ele poderia pegar os 5 pães, os 2 peixes, e envolver a família dele, e continuar ali, adorando a Jesus, continuar ali, seguindo a Jesus, se alimentar e não precisar de ir embora. Porque a grande preocupação de Jesus ali, sabe qual era? É que você nunca se afaste dele. É que você nunca o abandone. E sabe o que ele faz? Ele traz sinais para você. Ele faz maravilhas na sua vida. Ele mostra o poder dele. E por causa do poder dele, eu nunca vou me afastar dele. Por causa de quem ele é, eu nunca vou me afastar dele. Essa era a preocupação de Jesus. Mas ele está ali treinando todo mundo. Ele treinou Felipe, ele treinou André. E agora ele está recebendo, e nós vamos caminhar com o texto aqui, porque André, de forma ousada, apresenta isso a Jesus. E aí Jesus disse o quê? No verso 10. Lá para João de novo, por favor, Wellington, capítulo 6, verso 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos, olha só, 5.000 pessoas, depois vai falar aqui, ó, eram cerca de 5.000 pessoas. Como que você dá uma ordem para 5.000 pessoas sentarem? Como que é essa voz? De que maneira isso alcançou essas pessoas? Qual o aprendizado que nós podemos tirar disso? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Assim, pela fé, a voz de Jesus, ela ecoa. E ela alcança todos aqueles que de alguma forma querem andar com Ele. É óbvio que Jesus deve ter tido uma estratégia através dos discípulos, e eles foram falando, pede para sentar, e eles foram sentando. E sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui com esse texto? É que esse povo que estava ali, buscando um milagre, ou buscando Jesus, ou simplesmente curiosos, todos se assentaram. E eu quero te dar uma outra notícia. Por que que eles se assentaram? Alguém sabe dizer por que que eles se assentaram? Eles se assentaram porque tinha 5 pães e 2 peixes, e agora ia ser distribuído para 5.000 pessoas que se assentaram, 5 pães e 2 peixes. Por que que eles se assentaram? Sabe o que me chama a atenção? Sabe qual é o grande problema hoje da nossa sociedade? É que nós queremos fazer aquilo que achamos que temos que fazer. Nós não estamos preparados para submeter a uma voz que é mais poderosa do que a nossa. Isso fica para nós, discípulos de Jesus, o aprendizado de que uma ordem de Jesus é uma ordem, amém? E se ele disser, senta, sente, por favor, porque vai ser melhor para você. Se ele disser, vai, vá, porque vai ser melhor para você. Se ele disser, case, filho,
casa, porque vai ser melhor para você. Tá bom? Como já está consumado, eu fico mais tranquilo de falar. Às vezes nós queremos negociar a voz de Jesus, e esse povo não negociou, eles eram uma multidão, queridos, e nós que somos discípulos de Jesus, nós é que não podemos mesmo negociar a voz de Jesus, amém? Nós não podemos ficar questionando, justificando, ou qualquer outra coisa que tu possa encontrar aí de sinônimo, enfim, de alguma coisa que possa relatar, que eu não quero. Você não pode, nós não temos esse direito, porque se nós seguimos a Jesus, nós temos que estar debaixo da ordem dEle, da voz dEle, e a voz dEle é audível, a voz dEle não é uma voz que ela é bloqueada pelas trevas, não, a voz dEle tira as trevas e traz a luz, a voz dEle é poderosa e chega aonde Ele quer, amém? Prova disso é que eu e você estamos aqui hoje, por causa da voz de Jesus, que veio ecoando até hoje, e olha que coisa interessante, esse texto que nós estamos lendo, fala até hoje, aos nossos corações, sim ou não? Fala até hoje, então nós temos um personagem que foi provado, nós temos um outro que foi ousado, que aprendeu, nós temos um rapaz que apresentou de forma generosa, ele podia ficar com aquilo, ele podia alimentar a ele e a família dele. Queridos, não abra mão de ser generoso. Não abra mão de ser generoso. Ser generoso é um dom. O dom de contribuição é um dom que Deus dá, um dom espiritual que Deus dá para nós, sabia? Para que a gente possa contribuir. Agora, às vezes, a gente fala de contribuição e a gente pensa só no dinheiro, né? Não, o dinheiro ali o dinheiro ali, ele não fez a diferença. O dinheiro não aprisionou essas pessoas. O dinheiro não aprisionou Jesus, porque 200 denários não resolveria o problema. 200 denários não resolve o teu problema. O que resolve o teu problema é o milagre de Jesus. E Filipe, certamente, ele aprendeu. Olha, minha pequena fé me fez olhar para Cristo e saber que Ele é maior que 200 denários. E André, por sua vez, de forma ousada, olhou para aqueles peixinhos e olhou para aqueles pães, e alguma coisa mexeu com André, porque ele poderia chamar o menino e falar: menino, vem cá, menino, que coisa é essa? Tu não está vendo? Não mostra isso aqui não, dá um jeito aí, cara, fica com a sua família aí. Mas não, ele abriu, ele expandiu, ele pegou agora e foi e levou para Jesus, e Jesus agora manda o povo sentar, e o povo de forma obediente senta, e obedece, e fica ali porque eles queriam Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente olha muito para o homem. A gente fica olhando muito para o homem. Se a gente olha para Jesus, a gente obedece o homem. Se a gente olha para Jesus, a gente submete ao homem. É assim que funciona. Eu não sei para você, mas para mim é o entendimento que eu tenho. Eu posso até errar, em algum momento não obedecer, não submeter, mas a certeza que eu tenho é que quando eu olho para Jesus, e Jesus é aquele que pode fazer tudo na minha vida, eu preciso submeter ao homem. Mas se o homem for maldoso comigo, Jesus vai te livrar, porque os olhos dele estão sobre você. E ainda vai ter misericórdia de quem fez a maldade, porque Jesus é amor, né? Então, Jesus tomou os pães, deu graças, no verso 11, e os repartiu. Só nesse versículo nós aprendemos um monte de coisas. Aprendemos a agradecer ao Senhor pelo que temos. Queridos, você consegue agradecer quando na sua mesa tem um pão, 2 fatias de mortadela, que é mais baratinho, mas não faz tão bem. Um pão, 2 fatias de mortadela, um café que pode dar no máximo 2 xícaras pela metade, e você tem 10 pessoas para comerem. O que é que você vai fazer? Você vai primeiro, desculpe o termo, tá, que eu vou usar aqui, mas você primeiro vai xingar o presidente, depois todos os senadores, depois todos os deputados e por aí vai, até chegar em você e falar: poxa, por que tu não fez nada? Se a gente pega aquilo, levanta diante do Senhor e dá graças, muda tudo. É exatamente o que nós estamos aprendendo aqui, certo? Porque, calma aí, dar graças diante de 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas é muita fé.
Só que quem estava fazendo isso é aquilo que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que pode todas as coisas, é aquele que faz todas as coisas. É aquele que tinha poder para pegar o pão, mas antes de pegar o pão e dar graças, ele ensinou a Filipe, ele ensinou a André, e ele viu aquele rapaz e falou assim, que coisa poderosa. E deve ter falado para os discípulos, aprendem com esse rapaz aqui, ó. Aprendem com ele aqui, ó. Vocês que estão aqui andando comigo, aprendem com ele, porque ele poderia ficar para ele, mas ele não ficou não, ele foi generoso. Aí, Jesus pega e ele faz uma outra coisa. O que ele faz? Depois dele dar graças, o que ele faz? O que o texto diz? Deu graças. E os repartiu entre os que estavam. Se você estiver em pé, querido, você vai ficar com fome. Preste atenção numa coisa. Cuidado, porque a nossa desobediência pode nos levar para o buraco. Ok? Está vendo o que a gente pode aprender com esse povo que se sentou? Eles só se sentaram, gente. Eles estavam ali, ouviram alguém e se sentaram. Eles não sabiam que eles iam comer, porque só tinha 5 pães e 2 peixes. Eles simplesmente ouviram a Jesus e se sentaram. E aí Jesus pega o pão, o peixe, dá graças e começa a repartir. Eu tenho uma curiosidade, eu quero repartir com você. Repartir 5 pães e pegar uma migalhinha para cada um, ainda é fácil. Agora, como que é repartir 2 peixinhos? E tirar uma migalhinha do peixinho? Você já pensou nisso? Como que é tirar uma migalhinha de um peixinho assim? É difícil. E aí, a Bíblia está dizendo para nós que ele repartiu entre os que estavam assentados. E repartiu o quê? O que ele repartiu? 5.000 pães? Ou 5 pãezinhos? O que ele repartiu? 2.000 peixinhos? Ou 2 peixinhos? Ele foi repartindo. Queridos, há um poder sobrenatural quando você recebe e agora você reparte. Há um poder sobrenatural. Não fique para você o que você tem recebido. Reparta. Porque vai acontecer um milagre na sua vida e na vida do outro. Vai sobejar quando a gente pega aquilo que é do Senhor e repartimos. Por isso que eu acho nobre aquele que serve ao Senhor e serve com os seus dons e seus talentos, com o seu chamado, e serve a igreja, e serve de alguma forma mesmo, e trabalha, e se dedica, e chega cedo, e sai tarde, e faz o que tem que fazer para ver o reino de Deus se expandir. Isso quer dizer, repartir aquilo que você tem recebido do Senhor. Essa é a nossa intenção, o nosso desejo é esse. E com Jesus nós aprendemos isso de forma mais fácil, porque Ele é poderoso, Ele tem todas as coisas, amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus precisava de 5 pães e 2 peixes para fazer milagre? Não, Ele não precisava. Ele poderia fazer o milagre quando lá no verso 5 Ele levantou os olhos sobre a multidão, de lá Ele podia mandar um raio, pá! Cego curado, coxa andando, e um monte de gente, e todo mundo dali mesmo já, e mais, manda também um raio e alimenta todo mundo, e todo mundo agora de barriga cheia, e eu estou saciado, não tenho mais fome. Jesus pode fazer isso, mas Jesus muitas vezes, Ele quer nos ensinar o processo para nós chegarmos no milagre. É exatamente o terceiro ponto que eu quero falar com você. O terceiro ponto, ele se remete um pouco ao segundo, porque todo esse conjunto de milagres que aconteceu, e que na verdade, mais ainda, porque todos receberam e foram supridos segundo a necessidade. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Tem aquela pessoa que come pouquinho, certo? Mas tem aquele que come muitinho. Então Jesus, Ele deu para o que comia pouquinho, mas Ele deu também, está rindo por quê, Igor? O Igor subiu aqui rindo para mim, tem alguma coisa aí nesse riso aí. Hein, Karina? Sabe de nada, né? Está entendendo? Tem aquele que se envolve com uma montanha, e tem aquele que se envolve com só um valezinho assim.
Então Jesus falou: pode comer à vontade, pode comer à vontade, o que você precisa, eu vou te dar, mas não é o que eu preciso segundo a minha vontade, segundo a vontade dele. E ele foi ali saciando a vontade de o desejo de todos ali, que era fome. Mas fome por quê? Porque na verdade eles estavam ali buscando a Jesus. O que eles queriam era isso, o que eles queriam era o milagre. Jesus depois, nesse mesmo Evangelho de João, lá na frente ele corrige um pouquinho os discípulos, fala sobre isso. Olha, às vezes vocês me buscam somente por essa comida natural, mas eu queria dizer para vocês que existe uma comida do céu. E quem é essa comida do céu? Sou eu, que sou o pão da vida, amém? Jesus fala isso para os discípulos e corrige alguma rota que eles estão errados. Mas o grande detalhe disso tudo é que aquelas pessoas estavam ali sedentas por andar com Jesus, pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios. E todos foram supridos. Mas aconteceu um novo milagre. Um novo milagre. Qual é o novo milagre que aconteceu? Sobejou. Sabe? Aquela preocupação de que estava faltando, Deus nos surpreende tanto, que agora Ele dá e ainda sobra. Olha, eu tenho curiosidade do que foi feito com aquele pão que sobrou. Porque o texto diz que o texto diz, depois que todos receberam, verso 12, o suficiente para comer, disse aos meus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver eles juntaram aquilo, e juntaram. E o que aconteceu depois? Não sei, a Bíblia não relata. Mas, independente do que eles fizeram, o que Jesus já tinha feito já tinha sido poderoso. Agora, eu quero fechar dizendo uma coisa para você, que é fantástico. Jesus fez tudo isso por um motivo poderoso. E sempre Ele tem um motivo, quando Ele realiza um milagre. Quando Ele realiza um milagre, Ele quer nos ensinar, amém? Mas olha o que acontece aqui. Depois de ver o sinal, verso 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Para aqueles que estavam ali, toda dúvida cessou. Para você que está aqui nessa noite, o Jesus que fez aquele milagre é o Jesus que pode fazer o milagre hoje. Mas é o Jesus também que pode nos ensinar muitas coisas. Como, por exemplo, o personagem Filipe, que certamente ele precisou pensar sobre a fé dele em Cristo e não no natural. O que aconteceu com André? Quando de forma ousada, ele olha para aqueles 5 pães e 2 peixes, dado por um simples rapaz da multidão, e ele acredita. Ele poderia nem saber no que ele estava acreditando, mas ele acredita. E ele entrega para Jesus. E o que Jesus pode nos ensinar com tudo isso? Antes de fazer o milagre. Você crê em milagre? Eu vou perguntar de novo, você crê em milagre? Mas quantos milagres Jesus faz antes de fazer o milagre que a gente quer? Quantos milagres Ele faz? Quantos ensinamentos Ele tem? Às vezes o milagre que Ele quer fazer na nossa vida nessa noite é tornar a gente mais generosos. Às vezes eu tenho dificuldade nessa área e Ele quer me tornar uma pessoa generosa. De repente o milagre que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite não é curar a tua dor na coluna, mas é aumentar a tua fé. Para quando você estiver diante de uma provação, você não buscar nos 200 denários, mas buscar em Jesus. Amém? E continuar acreditando que o Jesus que dá os 200 denários, e Ele poderia dar até mais para se comprar pão,
e de uma forma miraculosa aparecer pães para serem comprados? Mas ele não foi isso que ele quis. O que ele quis foi ensinar para nós, ou para eles naquela época, que vai além dos nossos olhos naturais, que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Tem pessoas que não acreditam nesse milagre. Eu não sei se você sabia disso. Tem pessoas que chegam a dizer que é uma alegoria. Não é não, queridos. É poder de Cristo. É poder daquele que tem todo o poder. Ele pode fazer. Ele fez. Ele pode fazer. E tenha certeza de que Ele vai continuar fazendo.